Fala, velocistas! Agora que a 8ª temporada de The Flash acabou, vamos para algumas explicações de vários buracos que ficaram em aberto. E o assunto que a gente vai debater hoje é interessante porque nós vamos falar quantas forças de aceleração realmente existem na série. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao Terra 22, mais conhecido como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui normalmente eu trago vídeos explicando dúvidas, teorias, entre várias outras coisas sobre The Flash. Por muito tempo, todos nós pensávamos que existiam apenas duas forças de aceleração na série, que é a original, a positiva, e a negativa, que é o lado negativo da própria força de aceleração. Mas pelo que nós vimos, pelo menos desde a 7ª temporada pra cá, a série deu a entender que existe uma terceira força de aceleração, mas esta daí não faz muito bem para quem se conecta com ela. A gente viu na 7ª temporada que o Barry acabou criando uma máquina para gerar uma força particular apenas para ele. Mas e se eu falar para vocês que na verdade ele não criou absolutamente nada? Ele apenas criou uma máquina permitindo ele acessar uma força que já existe. Mas como assim já existe? Porque uma coisa artificial não é uma coisa natural, ela é criada pelo homem, ela é manipulada pelo homem. Bom, aí eu vou ter que puxar uma cordinha desde a 2ª temporada de The Flash, que foi quando a droga da velocidade foi introduzida. Bom, vocês se lembram da trajetória, que no caso é a Elisa Hammond. Eu gosto muito dessa vilã porque ela usava a droga da velocidade. Ela foi a primeira velocista da série inteira a ter raios amarelos na série. E muita gente pensa que, poxa, será que isso aí foi um furo de roteiro, Porque hoje em dia, quem usa a droga da velocidade, na verdade, tem raios brancos, Já vimos isso mais vezes do que quem aparenta ter raios amarelos. Mas e se eu falar pra vocês, na verdade, que quando a Elisa Hammond acabou usando aquela droga da velocidade na 2ª temporada, ela acabou se conectando acidentalmente, sem ninguém saber, com esta força de aceleração artificial. É uma força de aceleração que automaticamente, após a pessoa injetar a droga da velocidade, essa força ela foi desenvolvida, meio que existiu. Porque pensa comigo, se o Cisco foi capaz de criar uma máquina de gerar a própria força de aceleração do Barry na 7ª temporada, significa que existe uma equação, elementos químicos, físicos, que compõem a força de aceleração, como se fosse uma receita de comida, E o Cisco conseguiu tentar recriar esta mesma comida seguindo os mesmos elementos que tinham nessa receita. Acontece que não dá para criar uma força de aceleração verdadeira, A natural ela sempre existiu e sempre vai existir. Então quando a Elisa Hammond ou qualquer outra pessoa usava a droga da velocidade, essa pessoa não estava simplesmente tirando a velocidade do além, Porque vamos combinar. Como é que a pessoa apenas injetando uma droguinha no sangue consegue ter velocidade desse jeito, Tem que existir alguma força que dá essa energia para a pessoa. E já que não era força de aceleração normal e não era negativa, só pode ser a força de aceleração artificial. E agora eu vou tentar preencher alguns campos que eu imagino da minha parte, Agora é teoria minha, é realmente achismo, não é fato nem verdade. A gente viu que quando o Barry se conectou com essa força de aceleração artificial na 7ª temporada, a máquina emitiu raios amarelos e azuis em cima dele. Ah, Léo, mas mesmo assim ele continuou com o raio laranja, a gente viu que o raio dele não mudou. Eu realmente na época achei que isso aí foi furo de roteiro, eu gostaria muito que tivesse mudado, mas eu acho que não é furo de roteiro. Porque pensa comigo, quando o Barry se conectou com a força de aceleração artificial, ele ainda estava com um restinho de força de aceleração normal. Então ele ainda estava com um pouco de raio laranja dentro dele. Na hora que ele se conectou com essa máquina, que provavelmente lá dentro não tem raio laranja, porque a gente não viu nunca ninguém usando essa máquina, ou essa máquina não, essa força de aceleração artificial, e tendo raio laranja, certo? Então o ideal era ter mudado a cor. Mas como não mudou, a gente já ficou interessante. E a gente viu que no final da 7ª temporada, o Godspeed, que era um usuário direto dessa força, porque o Godspeed só usava
a droga da velocidade, que nem a Elisa Hammond. A diferença é que ela ficou com raio amarelo e ele com raio branco. Eu já vou tentar explicar essa questão daqui a pouco. Então o fato do Godspeed ter ficado com raio branco e depois o Barry ter dado velocidade fixa para ele da própria força de aceleração, e isso não mudou a cor do raio dele de branco para amarelo, o Godspeed permaneceu com raios brancos, mesmo conectado com a própria força de aceleração. E é este o ponto que eu queria chegar com vocês. Aparentemente, se um velocista que já é conectado com a força de aceleração verdadeira, ele usa a droga da velocidade para ficar mais rápido, vocês sabem por que o velocista fica mais rápido injetando a droga? Porque teoricamente a droga só dá velocidade. Então por que alguém já tem velocidade e consegue ficar mais rápido com ela? Porque na minha opinião a pessoa está conectada com duas forças simultaneamente. E é isso que acaba causando com o tempo degeneração celular e raios azuis. Porque a pessoa está conectada com uma força natural e uma força artificial. E essas duas coisas dão uma instabilidade no sangue da pessoa, né? O corpo não aguenta. É uma conexão impura, por assim dizer. Então, por isso que sempre que um velocista positivo, né? Positivo eu quero dizer conectado com a força de aceleração verdadeira. Sempre que ele usava a droga da velocidade, ele estava se conectando junto com a força de aceleração artificial. Não teve alguém que criou ela especificamente. O Barry não criou essa força na 7ª temporada, ele apenas criou uma máquina para se conectar diretamente com ela. Só que foi uma máquina que não era temporária, né? Porque a gente sabe que a droga da velocidade, ela dava velocidade, mas era temporário, não era fixo. O Barry criou aquela máquina para ele ter velocidade permanente, né? Se bem que depois ele mesmo invocou um raio e destruiu aquela máquina, quebrando completamente a conexão que ele tinha com aquela força de aceleração artificial. Então o ponto que eu quero chegar é que essa força de aceleração, ela sempre existiu. Podemos ser mais precisos e dizer que a partir do momento em que alguém inventou a primeira droga da velocidade, essa força se originou. Por que a trajetória, ao usar a droga da velocidade, provavelmente se conectou com essa força de aceleração artificial, ficou com o raio amarelo, e todos os outros usuários que se conectaram com essa força de aceleração, todos os outros usuários eu quero dizer que o Godspeed, né? Porque praticamente só ele que também usou a droga direto. Lembrando que eu não estou me referindo a pessoas conectadas com a força de aceleração normal e depois se conectaram com a droga da velocidade. Estou me referindo a pessoas que não eram velocistas naturais e se conectaram diretamente com a força de aceleração artificial. Dentre essas pessoas nós podemos citar a Trajetória na 2ª temporada, que ficou com raios amarelos, a Frost na 6ª temporada, que ficou com raios azuis, e o Godspeed na 7ª temporada, que ficou com raios brancos. As pessoas que se conectam com a força de aceleração artificial, muito provavelmente a cor do raio vai ser aleatória. Eu, pelo menos até hoje, não identifiquei um padrão. A gente não tem tantas informações ainda sobre como essa força de aceleração funciona. Então, na minha opinião, as 3 cores de raios que podem compor a força de aceleração artificial são o raio amarelo, o raio branco e o raio azul. E o engraçado nisso é que na força de aceleração original só tem a cor amarela e a cor azul. A cor branca nunca foi vista por um velocista conectado com a força de aceleração original. Por que após o Barry ter dado velocidade fixa para o Godspeed na 7ª temporada, os raios dele não mudaram de brancos para amarelos, já que ele estava se conectando da artificial para a original? Porque a cor não muda, não importa se você está se conectando da original para artificial, da artificial para original. Você está tendo um sustento a mais. Você está tendo uma conexão mais forte não é mais pura, tá? É mais forte que são duas forças conectadas com você. Mas isso não muda a cor de raio. Eu não vou colocar isso como furo de roteiro, se bem que eu gostaria muito. Eu coloco isso como decisão criativa da série. É uma decisão criativa interessante? Não. Mas paciência. Então, quando o Godspeed acabou tendo velocidade natural na 7ª temporada, ele acabou continuando com raios brancos. E não tem problema, porque a força de aceleração artificial dentro dele, ela ia acabar com o tempo. Então, depois que ela acabasse, ele ia ficar conectado só com a força de aceleração natural. E aí sim, depois que a força de aceleração artificial acabasse dentro dele, porque ela era temporária, né? Ele estava se recarregando, provavelmente os raios dele deveriam mudar de cor. Só que eu acho que eles não vão se dar o trabalho de mudar, porque depois o pessoal vai ficar com um nó imenso na cabeça, e como essa série tem preguiça de explicar os mínimos detalhes,
não vale a pena, na minha opinião. Então, praticamente deixando claro tudo isso, existem 3 forças de aceleração, no caso a positiva, no caso a negativa e no caso a artificial. Eu não consigo explicar para vocês como seria os efeitos colaterais de uma pessoa que está conectado com a negativa se conectar com a artificial ou vice-versa, porque isso nunca aconteceu na série. Lembrando a todos que a força de aceleração do Will Burton, que é a força de aceleração negativa, ela não é artificial, ela não foi criada por ele. O último episódio da 8ª temporada deixou extremamente claro que ela sempre existiu e apenas escolheu ele como avatar. Eu espero de verdade que ninguém tenha mais dúvidas sobre isso. Tá ok? Já na questão da força de aceleração original para artificial, ocorre essa questão de troca, né? A pessoa consegue se conectar com uma usando a outra, só que em alguns casos, na verdade em alguns casos, eu acho que só existe um caso que isso acontece, que é quando a pessoa está conectada com a original e conecta com a artificial, se ela usar as duas por muito tempo, os raios vão acabar ficando azuis. E isso vai poder provavelmente causar degeneração celular, porque é uma conexão boa com uma conexão ruim e isso acaba dando tilt no sistema da pessoa. E antes que alguém tenha dúvida se isso acontece da forma contrária também, nem precisa. Se a pessoa passar a vida inteira usando somente a força de aceleração artificial, ela vai morrer provavelmente, ela vai ficar com o raio azul, porque é uma conexão instável. Ah, Léo, então quer dizer que se o Barry na 7ª temporada não tivesse destruído aquela máquina e ficasse usando ela sem parar, provavelmente ele iria morrer de degeneração celular? A gente viu que saiu tanto o raio amarelo quanto o azul daquela máquina, né? Então, na minha humilde opinião, sim, se o Barry ficasse usando aquela força de aceleração por muito mais tempo, provavelmente iria dar problema para ele. Mas eu não tenho como afirmar isso para vocês porque a gente não sabe o que aconteceria. E agora, para concluir tudo isso, vamos estabelecer quais são as cores que cada força de aceleração possui dentro dela. A força de aceleração verdadeira é composta de raios laranjas, amarelos, azuis, roxos e pretos. A força de aceleração artificial atualmente é composta por 3 cores de raios, que são o amarelo, o branco e o azul, sendo que a gente já viu com muito mais frequência velocistas usarem a cor branca do que a cor amarela. E até hoje a gente só viu uma velocista usar a cor azul diretamente, né, que foi a Nevasca. E por fim, mas não menos importante, nós temos a força de aceleração negativa, que por muito tempo nós pensávamos que só existia uma cor de raios lá dentro, que era o vermelho, mas agora a gente sabe que além do vermelho, tem também o raio preto com branco, que transmite uma conexão com ela, mas tem um significado de que a pessoa não está possuída de raiva, não é uma conexão tão profunda quanto a de raios vermelhos. Bom, pessoal, praticamente é isso que eu queria vir trazer aqui para vocês. Se sair futuramente mais alguma informação sobre essa força de aceleração artificial, eu também vou estar vindo aqui explicar. Nós não temos tantas informações ainda, mas tudo que nós temos foi praticamente explicado nesse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Acha interessante ter 3 forças de acelerações ou se você acha que só deveria ter 2 mesmo, que é a positiva e a negativa. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.